Glória a Deus! Tenham um excelente dia na presença do Senhor e sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos meditar em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, mas primeiramente vamos agradecer, orar e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Pedimos, Pai, que nos cubra com o sangue sagrado do Cordeiro, que toda ferramenta planejada e preparada contra nós e nossas casas caia por terra em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do nosso Deus vivo, pedimos o teu imenso favor para nos direcionar do nosso levantar ao nosso deitar e que possamos, através da nossa vida, glorificar, vivificar e enaltecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Consagro-me ao Senhor e peço pelo poderoso nome de Jesus que toda palavra que dita seja liberada, dirigida pelo Espírito Santo do meu Deus vivo e que cada palavra seja mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetre até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e que ao ouvir conheçam a verdade e a verdade vos libertará em nome de Jesus. Oramos, pedimos, quem crê e concorda diz amém, amém. Glória a Deus. Vamos meditar em Gálatas, capítulo 6, versículos 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Esse princípio ele é usado para mostrar que o nosso Deus retribui cada um segundo a sua semeadura. Nós temos a liberdade de escolher o que vamos plantar, mas nós não devemos esquecer que a colheita será correspondente ao plantio. Semeadura opcional, colheita obrigatória. O que plantamos diariamente será o que nós ou a nossa descendência colherá. Só que Deus nunca vai quebrar esse princípio da semeadura e colheita. Muitas vezes nos perdemos e não sabemos como lançar as sementes, ou até mesmo onde lançar, pois podemos lançar em solo fértil ou em solo infértil. Nós devemos plantar uma semente, mas nunca negligenciar o processo de cultivo. Muito se fala da semente e pouco do solo. Então o Espírito Santo, ele direcionou essa palavra. Existem diferentes tipos de cultivo. Tem o plantio direto, a rotação de culturas, curvas de nível e afolhamento, que são técnicas diferentes pelo fato de que, ora, o agricultor, o semeador, ele vai priorizar a produtividade e, ora, ele vai priorizar a conservação dos solos. Eu não me aprofundei nas técnicas, pois o que nós precisamos saber ele está no enunciado e na parábola do semeador, muito conhecida, descrita em Mateus 13. Muitas vezes queremos agradar a Deus, mas na caminhada acabamos nos preocupando com coisas que tiram nosso coração do caminho, tiram nosso coração da verdade e tiram nosso coração de Jesus. Então a gente acaba semeando nas coisas da carne e nos esquecemos das coisas do espírito. Esquecemos de submeter o nosso espírito à vontade e direção do Espírito Santo do nosso Deus vivo. As sementes, quando elas vingam, elas dão exatamente o fruto esperado. A gente não deve esperar uma videira se nós plantamos uma semente de macieira. As sementes, elas virão de Deus, então nós devemos saber se estamos preparando um solo fértil para a semeadura que está por vir. Veja só o que eu falei. As sementes virão de Deus, então nós devemos saber se estamos preparando um solo fértil, o nosso solo para a semeadura que está por vir. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, nós temos: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Glória a Deus.
Então partimos do princípio que logo somos o solo. O Pai procura solo fértil para lançar as sementes. Muito é falado em semear e como semear, mas agora o Espírito Santo convida a nos preocuparmos em cultivar o solo que semeará sementes que serão lançadas pelo Pai. Amém? O solo somos nós e devemos nos preparar para recebermos toda a semente que o Pai lançará, a fim de que dê 100 vezes aquilo que o Criador lançar. Mas a exemplo do que também está dito em 2 Coríntios, versículos 11 e 12. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Aqui não é referido apenas a dinheiro, mas em tudo que for lançado em nosso solo como semente, e sendo bem administrada, haverá multiplicação, que deve ser direcionada primeiramente para suprir as necessidades da igreja e de todos os santos, ou seja, de todos os separados a levar a palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e a todos que se dedicam às obras de Deus e também abundam em muitas graças, a todos que se dão a Deus. Então aqui nós podemos falar da prosperidade que ansiamos para ter uma vida melhor aqui na terra, ao que diz respeito à saúde física, mental, espiritual, a bons relacionamentos, ao crescimento pessoal, a recursos para termos uma vida material digna, e tudo isso como prova de uma boa administração para glorificarmos a Deus pela submissão ao Evangelho de Cristo. Esse trecho ele está melhor descrito no versículo 13 de 2 Coríntios, capítulo 10. E voltando para a meditação inicial, Gálatas, capítulo 6, versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós devemos preparar o solo espiritual para que o Pai, lançando as sementes, nós, como solo fértil, possamos então semear e fazer com que essa semente possa passar pelo processo de semeadura até que ao final ela dará novas sementes. E somente priorizando o cultivo do solo, certamente as sementes lançadas darão bons frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Em Mateus 5, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, é dado as sementes que vai preparar o solo espiritual. É um plantio no espírito e com submissão ao Espírito Santo, e que devemos cultivar dia após dia. Assim garantimos a continuidade de boas colheitas e daí partimos para a semeadura, cuidando do solo antes. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 11. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa.
Amém. Glória a Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 11, cada versículo é uma semente poderosa para cultivo do nosso solo espiritual. Vejamos aqui como elas podem ser lançadas no nosso solo. A partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando reconhecemos quão pobres de espírito somos e nos quebrantamos a Deus para nos perdoar, clamando que Ele possa nos moldar, nos direcionar, nós estamos dizendo que sem a direção e misericórdia de Deus, nada somos e nada podemos. No versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós percebemos que diariamente Deus busca consolar os que choram, mas o cerne do choro será o clamor pelo consolo. Muitas pessoas choram por não ter o que comer, por não ter onde morar, por muitas mazelas, mas quando essas pessoas descobrem que essas mazelas, esses males, são decorrentes da ausência do Pai, e não por afastamento dele, mas por afastamento delas, que saíram ou não quiseram permanecer na presença do Pai, então quando o choro é um pedido de socorro, de misericórdia, não pela falta carnal das coisas materiais, mas pela falta do Pai, pela falta espiritual, a misericórdia, pedimos misericórdia por sermos tão pequenos e mesmo que não mereçamos a misericórdia, sabemos que o nosso Pai, Ele é bondoso e que ao chorarmos porque queremos ver e ter a presença e o consolo dEle, então Ele não se retém em nos atender prontamente. Assim como uma mãe reconhece o pedido de socorro do filho pelo choro, assim é o Pai. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muitas vezes, irados, pecamos e o maior erro, além de não pedir perdão ao irmão, tentamos nos apresentar diante do Pai ainda com o coração cheio de ira. A mansidão ela deve ser praticada, porque todo sentimento de raiva, de ira, ele pode gerar um descontrole e vai levar a uma ação. Nós devemos identificar o que causa esse descontrole e começar intencionalmente a nos questionar sobre o que estamos sentindo e o que pode acontecer se nós não nos mantivermos mansos, se não cultivarmos a mansidão de espírito. Em Provérbios 25, 28 é dito: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então nós devemos sempre procurar a mansidão, mesmo em meio ao caos, ao descontrole, devemos nos manter mansos, mansos de coração. No versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não podemos nem devemos praticar injustiças ou justiça com as próprias mãos, mas reconhecer que mediante uma injustiça nós devemos recorrer ao grande eu sou como juiz e Jesus como nosso advogado, que julgarão e defenderão nossas causas, tanto as praticadas quanto as sofridas. Em Judas, capítulo 1, versículo 9 é dito: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Devemos combater toda a injustiça clamando ao nosso Deus e declarando o poderoso nome de Jesus, clamando a justiça de Deus sobre nós e que sejam repreendidas todas as ciladas, artimanhas em curso e já sofridas pela ação do inimigo, sejam elas físicas ou espirituais. No versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Só tem misericórdia quem está em Cristo. Ama a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem anda em obediência, quem teme a Deus, pois o temor e obediência será a ponte para a intimidade com Cristo e Deus.
acessamos a Deus através do amor de Jesus. A intimidade com Cristo nos torna semelhantes a Cristo. Então passamos a amar como Cristo nos amou e passamos a transbordar este amor. É fácil? Não. É uma lição diária e constante. Assim como as más companhias corrompem os bons costumes, a constante presença e intimidade em Cristo nos permitirá resgatar a imagem e semelhança de Deus em nós, colocando em nós essa misericórdia. No versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para saber o que é limpo de coração, nós podemos observar como viveu Davi. Mesmo perseguido por Saul, ele não tocou em Saul por ser ungido de Deus. Ele era adorador mesmo quando pastor e permaneceu adorador mesmo depois de ser ungido rei. E assim se manteve, independente da sua ocupação. Ele ia contra tudo e contra todos que afrontasse o nome de Deus e o povo de Deus. Ele era humano, passível de falhas, e sempre que as cometia, ao invés de se justificar, ele se quebrantava, ele se rendia em quebrantamento a Deus, não temendo em perder a unção, mas temendo em perder a presença de Deus. Ele liderou homens, pessoas à margem da sociedade, e transformou eles em verdadeiros valentes, porque ele tinha misericórdia e amor por essas almas. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Não ter mágoa, rancor, ódio, malícia e viver adorando ao Senhor em espírito e em verdade são características de um coração puro. Crianças são puras. Crianças têm um coração puro. Davi, ele já era adorador e tinha um coração segundo o coração de Deus, e após a unção passou a viver em espírito e em verdade. Mas ele era passível de falhas, então Cristo é enviado para que pudéssemos viver a plenitude de Deus através do amor de Cristo. Vivemos a fé genuína a partir do momento que decidimos renunciar dia após dia às concupiscências da carne. Então andamos em conhecer a verdade, logo vivemos por Cristo, com Cristo e em Cristo, que mesmo não tendo visto, amamos, cremos e nos alegramos. Eu digo isso porque viver em Cristo nos possibilita termos um coração limpo através do amor de Cristo. No versículo 9 nós temos: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, nem todos são filhos de Deus, mas a partir do momento que recebemos essas sementes e cultivamos no nosso solo fértil do Espírito, nós poderemos ser chamados de filhos de Deus. Aqui a gente pode dar o exemplo de duas coisas que entristecem o coração de uma mãe: filhos com qualquer tipo de doença, mazela ou dor, e filhos, irmãos que contendem. Sabemos que é normal tapas entre filhos em uma casa cheia de irmãos, mas quando a contenda ela é constante, os pais ficam realmente com o coração doendo. Igualmente ao nosso Deus, assim como está descrito em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ou seja, se Deus repele, se aborrece com quem provoca discórdia entre irmãos, o contrário deixa alegre. Então nós devemos ser pacificadores, sair de lugares e rodas de pessoas que maldizem outras pessoas, e devemos sempre ser pacificadores, acalmar os ânimos, atenuar situações, ao invés de jogar mais lenha na fogueira com comentários desnecessários
ou discórdias. Nós devemos conter situações que poderiam criar confusão, mentiras. Nós devemos reprimir, assim, toda e qualquer intenção de destruir relações. Então, quando o Senhor vê uma comunidade, família, igreja, irmãos vivendo em paz, em harmonia, isso certamente alegrará muito o coração do Senhor. No versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Nós podemos dizer que todos que vivem em Cristo vivem uma vida de santificação, buscam viver a justiça, andando pela fé e vivendo a palavra em obediência, temor e amor. Então haverá afronta e levante. É andar ao oposto de muitas pessoas, é andar ao oposto do que o mundo diz ser o certo, gerando assim piadas, perseguição, mentiras e injustiça. E então devemos preparar o nosso solo para que o semeador lançando a semente possam dar bons frutos. Devemos permanecer fortes e corajosos, vigilantes, em constante oração, jejuando, estando na palavra e vivendo a palavra, e acima de tudo, clamando pela presença do Pai. Essa é a direção do Espírito. Cultivemos o solo para receber as sementes que hão de vir. Amém? Amém. Vamos orar? Deus Pai, coloque em nós o desejo de sermos solos férteis, para que ao recebermos as sementes lançadas por Ti, Pai, as bem-aventuranças em nosso espírito possam vingar, dar frutos. Pai, que possamos ser sal da terra e através da fé que temos a vossa santa palavra seja veemente enaltecida e que sejamos focos incessantes de luz nesse mundo, para que seja resplandecida em nós e através de nós obras para glorificar, vivificar e enaltecer nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e nosso amado Espírito Santo. Amém? Amém. Que todos tenham um excelente dia na presença de Deus, que vocês sejam solos férteis, recebendo essa palavra e que possam dar frutos, retransmitindo-a para que outras pessoas possam colher as bênçãos de Deus juntamente com vocês. Quem crê, concorda, diz amém, amém. Glória a Deus.